E estamos ao vivo, estamos ao vivo. Boa noite, mãe, boa noite, pai. Graças a Deus, mais uma segunda-feira aqui no nosso canal do Facebook para responder as perguntas das mães e dos pais também, lógico, né? Dos adolescentes. É porque a maioria que fica aqui comigo é mães, então eu sempre trato como mãe. Olha só o chefe Frigo que está por aqui. E a Karen também, né? Bem-vindos, queridos. Que bom ter vocês sempre por aqui, viu? Muito obrigada mesmo, muito bom. E se tiver pergunta, pode mandar, tá bom? A gente vai conversando. E se você não me conhece, meu nome é Valquíria Lobo, faz quase 20 anos que eu lido diretamente com adolescentes numa abordagem super diferente, super fora da caixa, vamos chamar assim, né? Lidando com os adolescentes para conseguir deles cooperação, desenvolver autonomia e estar mais próximo deles, né? Sou chefe voluntária do Movimento Escoteiro, sou chefe de escoteiros e mãe do Tiago, de 32 anos, e da Thalita, que está com 18. Então, sobrevivi aí à adolescência de dois jovens. Com o Tiago foi mais difícil porque eu não tinha preparo algum, eu era muito jovem quando o Tiago nasceu e fui percebendo nessa jornada que eu tinha algumas respostas, poderia ajudar algumas mães, alguns pais, com essas dúvidas que eu mesma tinha quando o Tiago era adolescente e que agora muitos pais acabam me perguntando. Então, por isso que toda segunda eu estou aqui para a gente conversar a respeito disso, tá bom? Muito obrigada pela sua presença de sempre, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta de hoje. Então, eu sempre faço as perguntas aqui, não identificando as pessoas, né? Para manter para respeitar a individualidade, a privacidade da pessoa. Mas tem uma amiga minha que falou assim: olha, não tenho problema com isso, não. Você pode falar que fui eu que perguntei. Falei, então tá bom, Alessandra Zappala, a melhor massoterapeuta e designer de sobrancelha que tem aqui em Ribeirão Preto. Aliás, recomendo, viu, gente? Eu vou fazer no jabá da Lê por aqui. E a Lê, ela tem um filho de 14 anos, o João Vitor, e a Lê falou assim, olha, Val, uma das coisas que mais me incomodam com o João Vitor é que, assim, qualquer coisa que eu fale tá errado, ele contesta, não é assim, parece que até de propósito. Mas se uma pessoa de fora disser a mesma coisa que eu digo, aí sim ele acata. E isso me deixa possessa. Eu falei, Lê, calma que eu vou te ajudar com relação a isso. Fica tranquila, respira. Ali é bastante engraçada, sou muito amiga dela, amo de paixão, mas ela é daquele tipo assim, sabe, baixinha bravinha? Porreta mulher, viu? Super guerreira, tá sempre lá na luta e é uma pessoa assim de um temperamento bem dinâmico, bem forte e quer garantir, né, a, a, a segurança do filho, a boa educação do filho, os resultados do filho, mas fica também angustiada com essa situação. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo aqui também se sentem assim de vez em quando. Como que é aquele ditado? Santo de casa não faz milagre? Em casa é assim também? Com o Tiago era. Eu achava assim que qualquer coisa que eu dissesse era sempre rejeitado. Mas se outra pessoa dissesse até com as mesmas palavras, era aceito como verdade absoluta e isso me deixava realmente bastante angustiada. Por quê? Porque racionalmente parece de propósito, parece pessoal e parece que é contra a gente. Na verdade, Lê, e os demais pais que compartilham da mesma angústia da Lê, é assim, ó, o processo de crescimento é para o adolescente, ele não tem consciência disso, tá? Não é uma coisa que ele percebe claramente o que está acontecendo dentro dele. Mas aquela angústia que ele sente, fora as oscilações de hormônio, toda a questão física que a gente já conhece, já fala bastante por aqui e lá no canal do YouTube, tem também uma questão que, assim, ele está saindo da fase da infância, né? Na fase da infância, os pais são idealizados.
as crianças não veem os pais como eles realmente são. Veem os pais como se fossem quase heróis, né? Eles acham que os pais são as pessoas mais capazes, mais sábias, melhores do mundo. Não é assim? A gente não se sente o super-herói dos nossos pequenos? Só que quando eles viram adolescentes, o processo se inverte. Aí eles precisam se libertar um pouco de toda aquela referência que eles tiveram na infância para despir-se do papel de criança e começar a ensaiar vestir uma roupa de adulto. E esse processo é doloroso para ele. Ele não tem consciência disso, tá? De que deixar a infância dói. É a dor do crescimento emocional, né? Não só aquela dor física que a gente chama de dor de crescimento. Mas, assim, alguns psicólogos explicam como se fosse uma espécie de luto, né? Eles estão deixando para trás a adolescência. E, para isso, eles têm que se separar um pouco, eles têm que romper um pouco. Tô vendo aí um monte de gente curtindo, tão acompanhando, tão concordando, gente. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Os adolescentes, eles têm que abrir mão de ser crianças. E isso dói, porque é tudo que eles conhecem até então da vida, né? Aquele papel de criança, como ser crianças. E aí eles percebem que o mundo já começa a esperar deles uma certa independência, uma certa adultez que eles ainda não conquistaram, ainda não atingiram, né? Então, a pior coisa para o adolescente é ser dependente dos pais, até financeiramente, emocionalmente, né? Muito ruim para eles viver esse momento em que eles não têm autonomia para nada, mas já é cobrado deles uma posição assim de quase um adultinho. Olha o Jafé aqui, meu amigo de sempre. Bem-vindo, Jafé. Bom ter vocês sempre por aqui também, viu? Obrigada. Então, fala para mim, Jafé, se os meninos estão nessa fase assim também, né? De começar a se distanciar daquele papel de criança e às vezes eles sentem uma certa dor nisso. E aí, quando eles começam a rever o ponto de vista deles com relação aos pais, que não são mais aqueles endeusados, né, aqueles heróis idealizados, eles começam a perceber também que os pais são humanos, têm limitações, têm dificuldades, e eles começam a rejeitar um pouco os pais, começam até passar para o inverso proporcional, sabe? Ó, a Aline por aí. Oi, querida. Boa noite, chefe Valquíria. Boa noite, Jafé. Oi, Aline. Que bom que você está aqui, linda. Beijo para os meninos aí, tá bom? E eles querem, assim, Boa noite, Aline. Eles querem se separar um pouco dos pais, das referências que eles têm, para buscar outras referências, para construir a sua identidade. E nesse processo, eles passam para o extremo oposto. Se quando eram crianças eles endeusavam os pais, idealizavam os pais, na adolescência os pais são os mais chatos, os mais caretas, os mais despreparados, os que sabem menos, os mais por fora, né? E todas as nossas dificuldades e deficiências acabam sendo o que mais salta aos olhos dos filhos. E os psicólogos nos explicam que esse processo eles fazem isso não de propósito e não é para nos magoar. Eles fazem isso inconscientemente, eles sentem realmente aquilo, porque inconscientemente eles estão tentando não sofrer tanto com aquela despedida da infância. Essa é a explicação que os psicólogos dão, né, com relação a essa atitude até fria, que muitos pais encaram como ingratidão, porque os pais são os que mais se dedicam, são os que mais amam, os que mais se doam, né, em benefício dos filhos, e quando dão uma opinião, quando dão um conselho, eles são rechaçados, são rejeitados, e o mesmo conselho, às vezes a mesma opinião vinda de uma pessoa estranha, que obviamente não é tão dedicada ao filho,
né, quanto os próprios pais, isso é natural da vida, é aceito como verdade absoluta, e aí eles acatam e concordam, e isso nos deixa enciumados, apesar da gente não interpretar esse sentimento que a gente tem como ciúmes. No fundo, no fundo, no fundo, é um pouquinho de ciúmes, sim, né? E aí junta com o medo. Olha, meu amigo Cláudio, estive em Guarulhos esses dias, quase te liguei, é que estava fora de hora, saudade. Dá um beijinho para nossa amiga, tá bom? Beijos. E eu percebo que os pais sofrem muito porque eles acham que é pessoal, mas no fundo, no fundo, no fundo, é um pouquinho de ciúmes e um pocão de medo, insegurança. E medo do quê? Medo de não estar sendo ouvido pelo filho. Medo de que o filho não considere os seus conselhos, as suas orientações, quando forem tomar suas decisões lá fora. Então, quando um filho chega e diz, você está por fora, não é nada disso, tudo que você diz o filho rebate, discorda e implica, você fala, meu Deus, ele pensa muito diferente, ele vai se dar mal, ele não está acatando essa minha experiência toda de vida que eu estou querendo dar de graça para ele, para que ele não passe pelos mesmos, talvez, tropeços que eu tive na vida, não é? E a gente fica com medo de que eles se deem mal, a gente fica com medo deles sofrerem. E a gente fica inseguro, será que eu aconselhei o suficiente? Será que eu orientei o suficiente? E aí o que a gente faz? A gente repete 20 vezes o mesmo sermão. E aí eles realmente não aguentam mais ouvir a mesma história de novo, e de novo, e de novo. E aí eles realmente rejeitam a nossa opinião. Viu, Lê? Então, minha amiga, olha, o que dá para a gente fazer de prático, né? De prático. Acalmar nosso coração. Entender que não é pessoal, não mesmo, tá? Que é uma fase natural de desenvolvimento, que o nosso filho também está sofrendo com esse processo de distanciamento, e que esse processo é finito, ele é temporário. O que a gente não deve fazer é aumentar ainda mais essa distância, piorando tudo, né? Com o quê? Com agressividade, com birrinha, porque tem pai que dá birra, eu não sei se, não sei se é o caso de vocês aí, pessoal. Que é pilantra? Ah, porque era muito tarde. Foi uma conexão em Guarulhos, Cláudio, era muito fora de hora, era de madrugada. Eu falei, poxa, eu tô aqui pertinho. Manda um beijinho pra Sandra, tá bom, amigo? Bom, e aí o que a gente pode fazer? Não ficar tão bravo, sabe? Meio que deixar pra lá. É igual quando o nosso filho pequenininho, meu netinho, meu marido me contando, né? Que meu netinho mais novo foi ao cinema com eles e estava lá. Enquanto estava com a pipoca e com o refrigerante, estava tudo bem. Aí no meio do filme, acabou a pipoca, o refrigerante, quero sair desse cinema. 3 aninhos. E aí, como é que você lida com isso? Uma pessoa madura percebe que um filme de, né, quase 2 horas é muito tempo para uma criança, e perde o filme, sai lá fora para distraí-lo, ao invés de querer convencer aquela criança de 3 anos a todo custo que ele tem que ficar quietinho ali, sendo que não é possível para uma criança de 3 anos permanecer quietinho num filme que nem é do interesse dele por quase 2 horas, né? E o que um pai de um adolescente, uma mãe de um adolescente faz quando o filho se comporta de uma maneira que, se você olhar racionalmente, parece que ele está fazendo de propósito só para te magoar. A gente busca conhecimento, percebe que não é nada disso, não é pessoal, não é para nos magoar, é simplesmente um processo, né, em que ele estava num extremo de nos idealizar, foi para o outro extremo de nos hostilizar, para até na adultez chegar no equilíbrio, né, de voltar para a gente. Aí os ETs nos devolvem os filhos mais maduros, mais completos. E quanto mais a gente estimular que eles tenham suas opiniões próprias, mesmo que
sejam divergentes das nossas, mais eles serão pessoas maduras e preparadas para lidar com a vida sem dependerem da gente eternamente. A gente vê muitos casos aí de jovens com quase 30 anos ainda muito dependentes dos pais, inclusive financeiramente, inclusive morando com os pais, né? Não porque querem, mas porque não se sentem capazes de buscar sua própria independência, sua própria autonomia. Não é um fenômeno só no Brasil, em outras culturas isso acontece também. E a maioria das vezes é porque esses jovens não se sentem capazes de lidar com todas as decisões e as apostas que eles vão ter que fazer sozinhos na vida adulta. Porque sempre teve ali alguém escolhendo tudo por eles e exigindo que eles não tivessem opinião própria, mas que concordassem 100% com a nossa opinião. Aí eles têm duas escapatórias, né? Ou eles se tornam pessoas extremamente dependentes e anuladas, que não se impõem, que não se sentem capazes de se empoderar para dar conta da própria vida, ou eles se tornam, ou eles não aceitam essa, vou dar um termo forte, castração emocional que alguns pais, sem perceber, sem saber, e obviamente que não é de propósito, é por falta de conhecimento puro, né? Acaba fazendo sobre os filhos, exigindo que concordem com tudo, que aceitem tudo que os pais têm como opinião e escolhas. Entende? E aí, nesses casos, os filhos se rebelam, acabam se tornando agressivos algumas vezes, acabam se resvalando para alguns problemas de buscar algumas fugas inadequadas, não é? Ou acabam querendo sair de casa muito cedo, tipo, ficando grávida com 15 anos, percebe a dificuldade que é? Então é muito importante a gente ter essa noção, sabe? Viu, Lê? Então, ó, conta até 20.000, respira fundo, lembra que não é de propósito e não é pessoal e que é um processo natural que vai fazer com que o seu filho mais tarde seja uma pessoa madura e segura. Ele vai voltar, tá bom? Deixa eu ver o que mais que o pessoal tá falando aqui. Roberta, que bom que você tá aqui. Ah, o Cláudio, madrugada eu tô acordando ainda. Tenho 2 filhos e não tenho hora. Esqueceu? Manda um beijo para eles, tá? Caio e Clarinha, super beijo para eles. Roberta, chefe, oi, linda, que saudade. Tudo bom com você? Obrigada, gente, por estar sempre aqui, viu? Super beijo. Bom, gente, Lê, espero que eu tenha respondido, amiga, tá bom? Se der dúvida ainda, você sabe que a gente tá juntas, pode perguntar, ou aqui no canal, ou pessoalmente, tá bom? O João é um ótimo rapaz e vai dar tudo certo, tá bom? Só procurar não controlar demais, né? E eu sei que isso é amor, é a sua maneira de amar, mas precisa dar uma segurada aí, porque ele precisa ser tão forte quanto você, né? E ele só vai conseguir fazer isso se ele puder dar uns passinhos sozinhos, com as perninhas fortes que ele tem. Tá bom, linda? Deixa ele ter opinião diferente, viu? É bom para ele. E não se doa por isso, não. Beijo! Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Olha só essa. Estou destruída. Minha filha de 17 anos está saindo de casa. Olha o que eu tô falando. Diz que vai morar com uma amiga. Ela só mente. Não respeita ninguém. Está irredutível. Só dá perdidos na gente. Onde foi que eu errei? Olha, o que essa mãe está dizendo? Que essa filha mente, de 17 anos, mente para ela, não respeita, está irredutível, dá perdido. Sabe o que dá perdido, né, gente? É quando a pessoa meio que sai pela tangente, escorrega aqui, escorrega ali. O que eu leio disso que essa pessoa está falando? É aquele
uma daquelas duas consequências que eu falei antes, né? Quando o filho tem um temperamento mais combativo, está começando a sua pré-puberdade, sua pré-adolescência, e a mãe tem um temperamento forte, dominante, que quer ter um controle muito exagerado sobre tudo com relação a esse filho, ou esse filho vai ser um banana, não vai ser capaz de lidar com a sua própria vida sozinho, ele não desenvolve a autonomia e passa o resto da vida ali sempre inseguro, sempre precisando de apoio emocional, apoio moral, né? Sabe essas mulheres assim que têm dificuldades em tomar uma decisão sozinha, que precisa sempre de uma amiga para falar alguma coisa para tomar uma decisão, até mulheres que tem dificuldade de dirigir sozinha, à noite, não pega carro à noite, não gosta de se sentir sozinha. Se você investigar, provavelmente você vai encontrar, na fase de infância e adolescência dessa mulher, uma superproteção, um super controle, né? Uma limitação naquela autonomia gradativa que a gente deve ir proporcionando ao jovem conforme ele vai crescendo, para ele ir experimentando e sabendo do que ele é capaz. Esses dias, não faz 20 dias, nós fizemos um acampamento com o grupo todo, o grupo escoteiro inteiro, e a gente foi proporcionando a cada faixa etária de jovens que nós acompanhamos nesse acampamento, oportunidades de lidarem com desafios próprios para a sua idade, né? Então, para os pequenininhos, obviamente, era um pouco mais ao alcance deles, para os de 10 até os 14 anos, que é a turma com quem eu fico atualmente mais diretamente, era cozinhar sozinho, mexer com ferramentas, com faca, canivete, facão, rafting, que é aquele esporte em que existem aquelas corredeiras, né? E a gente vai num bote inflável descendo as corredeiras, experiências que eles não se achavam capazes de superar, mas que nós sabíamos que era adequado para a idade deles e que eles tinham, sim, capacidade de realizar. Né? Para os mais velhos, acima de 15 anos, nós proporcionamos oportunidade, por exemplo, de fazer rapel, que é descer naquela cordinha, né? Uma vez eu fiz meu marido descer de rapel, ele falou, você é doido? Uma corda dessa finurinha, 80 metros de altura, e eu fico lá pendurado? Só você, Val, para me fazer passar por uma experiência dessa. E, na verdade, é isso mesmo. Olha quem está aqui, Glayton. Obrigada, chefe, por você estar aqui. Dá um beijo para a chefe Tereza, viu? Super beijo. A Priscila Rodrigues. Pris, boa noite, chefe Val. Boa noite, Pris. Como é que você tá? Tudo bom? Dá um beijo no Álvaro, viu? Bom demais ter vocês aqui, gente. Aline, beijos, beijos, linda. E essa experiência que a gente proporciona para os escoteiros é justamente para que eles vão percebendo que eles são capazes, sim, de fazer coisas que eles não sabiam que eles eram capazes. E isso costuma ser muito diferente do que a maioria dos pais que não têm as informações suficientes, que reproduzem ainda os modelos que os próprios pais deram para eles, e não é culpa deles, não é culpa de ninguém, gente. Essa mãe não tem culpa de ter agido assim. Ela reproduziu o que ela aprendeu. E ela aprendeu como? Com os próprios pais. Não existe um curso na faculdade de como ser mãe de adolescente. Deveria ter, porque até curso para dirigir carro tem, não é? Por que não tem curso para a gente aprender a lidar com cada fase do desenvolvimento dos nossos filhos? Não é verdade? E, ó, não é psicologia o nome desse curso, não, viu, gente? Porque eu tenho amigas psicólogas, conheço muito psicólogo, que ainda assim ficam em dificuldade na hora de lidar com os filhos, principalmente na adolescência, porque a mudança é muito, sabe, igual pipoca? O Doni, meu marido fala, parece pipoca, né? É milho e de repente, ploft, de uma hora para outra se transformou completamente numa outra coisa, você fica até meio assustado,
né? Então, assim, a gente não faz por querer, né? Então, se é isso, se perdoa. Mas o que, que eu percebo aqui nessa sua fala, mãezinha, ó, ela quer sair de casa, tem 17 anos, mente, não respeita ninguém, está irredutível, ou seja, teimosa, né? E dá perdido na gente. E você acha que você errou. Mãe, quando eu percebo que quando as mães falam assim, onde foi que eu errei, é porque elas achavam que estavam fazendo o que era certo. E para a maioria de nós, da nossa faixa etária, que tem filhos adolescentes hoje, o que a gente tem na cabeça, né, um senso comum, como o certo a fazer com filhos, ficar em cima, saber onde está, com quem está, ligar 15 vezes, não deixar sair, não deixar experimentar nada, né? Super proteger a Priscila. Hoje eu consegui ver. Que bom, linda! E a Letícia. Oi, Lê, tudo bom? Que bom você por aqui. Tô com saudade, aparece, viu? Letícia, obrigada por você estar sempre aqui, viu? Então, e assim, a gente tem essa dificuldade, né, de perceber que o nosso filho cresceu, e quando a gente diz assim, onde foi que eu errei? Geralmente é porque a gente achava que estava fazendo o que era certo. E o certo na nossa cabeça e na cabeça do senso comum é repetir o modelo dos nossos pais, né? Os pais da nossa geração que tem filho adolescente hoje. Só que o que eles faziam naquela época não dá mais para fazer hoje, porque as circunstâncias não são mais as mesmas, a geração não é mais a mesma, e todo o contexto social, a internet, o acesso à informação, as relações como são estabelecidas hoje por conta de a maioria das famílias estar morando nos grandes centros, que não dá para soltar as crianças para andar de bicicleta soltas pela rua, né? Alguma coisinha parecida com isso é o condomínio, mas ainda assim os pais ainda têm muito medo, né? E com o advento da internet, os filhos preferem mesmo ficar dentro de casa trancados no quarto. Então, assim, é outra realidade. Não dá para reproduzir o mesmo modelo. E quando você diz onde foi que eu errei, até vejo assim, né, o entre parênteses, que não está ali, mas está na maioria das realidades das pessoas que falam isso. Onde foi que eu errei? Se eu fiquei em cima, se eu dei limites, se eu eduquei, ou seja, né, puni, ensinei o que era certo e errado, mas sempre num aspecto assim de impor o limite, de estabelecer até onde o jovem podia ir e sempre com a rédea muito curtinha. Quanto mais afoito é o filho, mais medo a mãe tem, ou o pai, de soltar, não é? Então, quanto mais ímpeto de liberdade o jovem tem, mais a tendência do pai e da mãe é segurar, porque tem medo de que aquele filho vá se dar mal. E aí, o que, que acontece? Isso que está acontecendo com a sua filha hoje, mãe. Com 17 anos já quer morar sozinha, está irredutível, né? E, e você sente que quando você diz onde foi que eu errei, eu posso estar enganada, e me fala se eu tiver, tá? Não sou dona da verdade, não. É que a gente vai conversando com tantas mães, a gente vai conhecendo tantas realidades e vai percebendo tanto o lado dos jovens, e estudando e entendendo esse processo, que assim, eu quase consigo ver você perguntando onde foi que eu errei, numa tentativa assim, de acolhimento para alguém chegar em você e falar assim, você não errou em nada, você foi uma ótima mãe. Ela, sua filha, é que é da pá virada, que é aborrecente, é que tá errada, é que, entende? Talvez esse processo não esteja consciente dentro de você, e eu espero de coração que você não entenda isso como uma crítica, porque absolutamente não é, nem julgamento, tá? É compreensão pura, pura, disso que você está passando. E compreendo, tanto pelos meus estudos, quanto pelas conversas
e papos que eu tive tanto com adolescentes quanto com mães, quanto pela minha própria experiência. Então, não se sinta julgada, não é essa a minha intenção, até porque minha primeira escola foram os meus próprios erros. Eu fiz muito isso e senti muito isso que você está sentindo hoje, né? Tiago também saiu de casa com 17 anos, foi morar uns tempos na casa das minhas irmãs, e aí eu vou te contar o futuro da sua vida, que na verdade, no meu caso, já está no passado, né? O meu passado é o seu futuro. Vai acontecer uma de duas coisas na vida da sua filha, tá? Ou ela realmente vai dar conta da vida dela, tá? E vai seguir em frente. E você não duvide, todos os seus conceitos, todas aqueles valores que você transmitiu para ela na infância estão lá. Tenha ela rejeitado eles ou não na adolescência, estão dentro dela e fazem parte da construção dos valores dela, da personalidade dela, tá? Não foi tudo em vão. Ela ouvia sim. E eu sei disso porque o Tiago hoje repete as mesmas palavras que eu dizia para ele quando ele era pequeno e eu achava que ele não ouvia, tá? Que você disse, né, que não ouve ninguém, não respeita ninguém. Ouve sim, tá? Só não demonstra. Demonstra o contrário. Ou ela realmente vai estar forte e vai dar conta, e aí você vai poder dizer, eu acertei, tá? Ou ela vai voltar para casa. O Tiago acabou voltando, né? Percebendo que lá fora não é tão bom quanto parece. Se a sua filha está buscando isso agora, é porque ela está carente de liberdade, ela está carente de autonomia. E talvez a gente precise realmente fazer um curso para perceber o quanto a gente pode ir dando paulatinamente, ou seja, devagarinho, de autonomia para os nossos filhos, para eles irem experimentando do que são capazes, experimentando a responsabilidade que vem com a liberdade e se empoderando, se capacitando para, na vida adulta, ser autônomo, dono de si, responsável por si, por suas ações e suas escolhas, tá? Então é isso, mãezinha, ó, deixa ela aí. Depois você até comenta, né? Eu acho que se ela não for, ou seja, se você não deixar, ela vai fugir. Só se eu amarrar para segurar. E é isso mesmo, né? Mas não tenho mais forças para nada. Porque tem embate aí, né? Essa relação é desgastante. Você querendo segurar a rédea e ela querendo soltar essa rédea a todo custo. Percebe? É isso que faz o rompimento da relação. Vou entregar em mãos na casa da tal amiga e seja o que Deus quiser. Ela vai fazer 18 anos em janeiro e já não vai ser problema mais de ninguém. Não é bem assim, né? Vai continuar sendo problema sim. Problema dela, problema seu, mas não dessa maneira, né? De que tem que ser a força, tem que ser brigando, tem que ser rompendo. E o último comentário dessa mãezinha é: me sinto fracassada. Mãe, não se sinta assim. Olha, é mais ou menos o que eu estava falando para a Alessandra, minha amiga, na pergunta anterior. Por que que eles... A Alessandra perguntou por que que eles acham que todo mundo está certo, todo mundo da rua de fora está certo, menos a gente. Não é isso. Simplesmente ela tem opiniões diferentes da sua. Nós pais temos mais experiência de vida e nós gostaríamos de poupar nossos filhos dos tropeços que nós mesmos demos. Só que isso não é possível. Cada ser humano vai ter que encontrar o seu caminho. A gente pode orientar, a gente até uma certa fase a gente vai dando parâmetros, né? Mas não tem como a gente realmente segurar uma criatura e exigir que ela tenha a mesma opinião que a gente, que ela acate os nossos conselhos de uma maneira incontestável, porque não funciona assim. São seres humanos. A partir do momento em que a gente cortou o cordão umbilical, passou 2 anos, eles realmente começam a perceber que são uma pessoa à parte da gente, uma pessoa independente
da nossa pessoa e não a mesma pessoa, tá? Então é isso, é perceber o seu papel de mãe e o papel dela de filha não como uma simbiose, em que ela tem que ser o reflexo do que você gostaria que ela fosse. Não sei se eu estou sendo muito técnica hoje, gente. Sinaliza para mim se eu estou falando muita palavra difícil. Não é esse meu objetivo, não. Olha, o Tiago Lobo entrou. Te amo, mãe. Saudades, eu também, filho. Também tô com saudades. Aparece para ver mamãe. Já tô de volta. Tô de volta em Ribeirão, tá? Te amo. E vamos para uma nova pergunta. Ficou claro, mãezinha? Não ficou triste de eu estar falando assim com você? Não é, de novo, não é julgamento, não é crítica. É a tentativa de te mostrar um outro ponto de vista, um ponto de vista diferente desse que você está vendo, porque do jeito que você está vendo, o que resta para você é dor, é sentimento de fracasso. E não é assim, tá? Você, com certeza, é mais vitoriosa do que imagina, né? Quando você vê sua filha assim, ó, igual esse moço lindo aqui, ó, Tiago Lobo, que tá com 32 agora, né? Dono de casa, responsável, pai, que dá conta da sua casa sozinho, trabalha que nem um maluco. Aí você vai ver que você não fracassou, absolutamente, tá? E procura ceder um pouquinho, ser menos rígida na sua opinião. Procura abrir um pouco mais para que ela também tenha direito à opinião dela. Percebe? As pessoas pensam diferente. E uma pessoa com 17 anos já tem que estar aí com boas opiniões pessoais bem desenvolvidas. E nós pais queremos sempre reprimir isso, porque a gente tem medo de que eles não estejam suficientemente preparados para a vida, né? Tá bom? Vamos ver uma outra pergunta? Vamos lá. Olha lá. Estou muito triste. Meu filho de 14 anos está muito rebelde. E quando eu reclamo, me enfrenta. Me xinga, me responde. Me chama de cada nome horroroso. Olha isso. Eu moro com ele e o irmão de 11 anos. O pai mora em outro estado. Eles vão passar as férias com o pai e estou, sinceramente, pensando em deixar ele com o pai, que é uma pessoa íntegra e de excelente família, para ver se ele melhora. Acho que nessa fase é importante esse contato. O que vocês acham? Estou de coração partido. Não pense que ele faz isso porque eu não dou limites. Eu brigo, às vezes dou até uns tapas. Aconselho muito, mas não tem resolvido. Ela diz assim, né, que o filho de 14 anos está rebelde e quando ela reclama dessa rebeldia, ele enfrenta, xinga, responde e fala nomes horrorosos. E antes que alguém ache que ela é uma banana, né? Que ele faz isso porque ela deixa, ela tá dizendo que até bater nele ela bate e não tem resolvido. E não vai resolver, mãe. Na verdade, tá mais do que provado que a punição física, ela até pode resolver instantaneamente e enquanto você tem mais força física do que o seu filho. A partir do momento em que ele é mais forte do que você, isso começa a ficar até um pouco perigoso. Eu sei que é difícil, mas a gente vê casos de filhos que batem nos pais. A gente vê casos de filhos que matam os pais. Mas aí já é uma outra coisa, né? Uma coisa mais extrema, uma patologia, não é esses casos comuns que a gente vê por aqui. Mas essa questão, assim, o bater, ele pode até reprimir num dado momento, mas aquilo, além de não educar, ainda forma dentro da pessoa que é reprimida
com essa violência física, uma revolta, um senso de autopreservação mais forte, porque ele quer se defender daquilo. Vai chegar o dia em que seu filho não vai mais admitir que você bata nele. Pode até ser que ele não te bata, mas ele vai segurar você, porque ele vai ser mais forte fisicamente que você, ainda mais sendo um moço, né? Com 14 anos ele já deve ter um bom tamanho físico, né? E ele provavelmente já empata com você em termos de força. E se num momento desses, né, em que ele perde a razão, porque quando uma pessoa xinga, fala nomes horrorosos para a mãe, mesmo sendo uma mãe que dá limites, como você disse, e eu acredito que você tenha dado limites para ele da maneira como você aprendeu a dar, quando a pessoa chega nesse ponto, é sinal de que ela já está pronta para perder a cabeça a qualquer hora e fazer algo que não é o que ela queria fazer de fato, né? Mas ela pode até chegar a isso. Então, mãe, olha só, morar com o pai ele não vai melhorar não, tá? O que vai melhorar é a mudança de abordagem. É uma mudança que não tem a ver com bater, tem a ver com uma postura mais assertiva. Assertivo é aquele negócio assim que funciona de verdade, sabe? Que dá resultado, que não é nem imaturo, que não é perder o seu controle emocional, porque quando você bate, quando você briga, você também está dizendo, estou perdendo o meu controle. Não aguento mais lidar com isso, não tenho recursos para lidar com isso de uma maneira diferente. Eu só aprendi assim. Aí eu dou vazão à minha raiva, à minha frustração e eu explodo, né? E aí eu faço coisas que depois que passa a tempestade a gente se arrepende. E a longo prazo, gente, isso só gera prejuízo. Não gera nem fortalecimento dos parâmetros que o jovem tem para saber a direção a tomar, para saber não ir pelo caminho errado, não ajuda, absolutamente não ajuda, não se iluda, dizendo que seus pais te criaram na vara de marmelo e você virou gente, e que foi isso que te fez virar gente. Não foi, não foi. Está provado isso. Quanto mais se evolui em tecnologia para estudos científicos do comportamento humano, mais se percebe que a punição não é a melhor maneira de você ensinar o caminho correto para os seus filhos. E que isso só vai gerar conflito, desamor, desarmonia e essa angústia que você está sentindo nesse momento. Não funciona, tá? Deixa ele ficar com o pai, mas não vai mudar muito. O que muda é você entender o temperamento que ele tem e contar até 10. Perceber se ele tem um jeito de ser mais dominante, mais impaciente e saber lidar com esse tipo de temperamento de uma maneira que ele tenha algum tipo de escolha. Resumindo, o que é que mais causa esse tipo de conflito que você tem com seu filho? Primeiro, parece que é o tema da live de hoje, porque todas as perguntas estão resvalando nisso. Primeiro, é entender que seu filho é uma pessoa, que essa pessoa tem opinião própria, que o processo da adolescência vai fazer, inclusive, com que ele penda para o outro lado extremo de rejeitar a sua opinião, ainda que não seja de verdade, é só uma ilusão, tá? É uma fase em que os jovens pensam, se afastam dos valores dos pais para construir a sua própria identidade, para não sofrer tanto com aquela despedida, com aquele luto da infância.
né? E perceber que isso é um processo natural e que não é algo pessoal contra você para te afrontar, para te desafiar. Não, é ele tentando crescer. E que tá tudo bem as pessoas terem opiniões diferentes da gente, sabe? Essa é uma coisa. Aceitar que pode ser um pouco do jeito dele. É negociar. Negociar é cada um ceder um pouco. O problema se intensifica quanto mais a mãe ou o pai quer que seja do seu jeito, no seu tempo, e assim, sem permitir nenhum tipo de flexibilidade, sabe? Quando há uma negociação em que você diz o que é bom para você, quais são suas preocupações, o que você precisa, então eu preciso que você chegue até tal hora. Não, mãe, mas ninguém vai chegar nessa hora. É muito cedo para voltar. Mas olha, então que horas que você quer voltar? Ah, tal hora. Não, isso daí é inegociável. É muito cedo, é muito tarde, é um horário muito tarde para uma pessoa da sua idade estar na rua. Eu preciso que seja antes. Como é que a gente vai fazer essa negociação? Um cede um pouquinho, outro cede outro pouquinho, e a gente consegue ir dando um pouquinho mais de autonomia para esse jovem, para que não seja tudo do jeitinho exato, certo, que o pai quer. Porque, né, aquilo que eu já falei, se o jovem for de um temperamento mais mansinho, que são aqueles assim mais, mais paciente, mais tímido, mais recolhido, provavelmente ele vai ficar cada vez mais fraco e achar que é incapaz de fazer as coisas por si só. E se ele é de um temperamento mais forte, cada vez mais ele vai ficar mais rebelde e vai brigar mais para conquistar essa autonomia que todo jovem precisa para virar um adulto, tá? Essa é a primeira coisa, não querer que seja tudo exatamente do seu jeitinho, dá um pouquinho de flexibilidade. A outra coisa é achar que é pessoal contra você, não é, faz parte do processo de crescimento, né? E a outra coisa é falar 20 vezes a mesma coisa. Não precisa. Tratar o filho adolescente como se ele tivesse 5 anos de idade é o prato perfeito para eles revirarem os olhos e ignorarem o que você está falando. Entende? Causa o efeito reverso. Você quer que ele te escute, só que você fala tanto que ele tampa os ouvidos. Percebe? Gente, então por hoje é isso. Eu espero mesmo, de verdade. Ah, Juliana, como é que tá o Ti? Tudo bom, Ju? Beijo pra turma, tá? Fernando, manda beijo pra todo mundo, viu? Gente, espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido, que tenha dado uma nova maneira de olhar esse relacionamento com os filhos adolescentes, que alivie um pouco essa dor, essa angústia das mães, né, que se desesperam, que se descabelam, que foi o que eu vivi e não foi culpa do Tiago, foi culpa da minha inexperiência, da minha falta de informação, falta de conhecimento do que estava acontecendo com meu filho, né? Tanto que o trabalho que o Tiago me deu na adolescência, olhando para trás, não foi trabalho nenhum, não foi nada fora do normal, fora do esperado para o processo de crescimento de uma pessoa. Não teve aqueles grandes dramas. A gente vê mães buscando filhos em clínicas de recuperação de drogas, a gente vê mães buscando filhos na cadeia ou visitando filhos na cadeia, não é? A gente vê mães visitando filha na maternidade quando ainda nem terminou de entrar na adolescência. Isso sim é problema, isso sim é trabalho. O resto é só a gente que olha de uma maneira equivocada, superdimensionada, tá? A gente não percebe que eles estão crescendo, continua tratando como se eles fossem crianças e eles se rebelam porque eles precisam crescer, precisam se libertar. E espero que saber disso te traga um pouco mais de alento. E não confunda isso que eu estou dizendo com deixa na mão de Deus, deixa para lá, deixa ele fazer o que ele quer. Não, ele ainda não está pronto para toda essa autonomia de uma vez. É aos pouquinhos que a gente vai dando um passinho de cada vez, deixando ele testar os limites dele para ele ir se desenvolvendo. Mas ainda com o nosso apoio, ainda com a nossa orientação e nosso respaldo.
Bom, super beijo. A gente se vê na quarta e espero que tenha ajudado. Tchau, tchau, gente. Beijo.